Olá, sejam todos bem-vindos à meditação online aqui da Sarraj Yoga Brasil. É uma alegria ter você com a gente, seja muito bem-vindo. Fiquem à vontade para interagir aí no chat, falar de qual cidade vocês estão. É sempre muito bom conhecer aí também, né, quem está falando conosco. E eu vou me apresentar aqui também. Eu sou a Aida, eu falo do coletivo de Casa Branca, Minas Gerais, e vou hoje então bater esse papo aqui. E o mais importante, né, além dos conteúdos, das informações que a gente troca, o mais importante é realmente a nossa prática, né? A gente de fato conseguir fazer esse exercício de meditação juntos. Então vou pedir aqui, né, então para todo mundo focar aqui, fechar as outras abas do computador ou do celular, né? Ignorar aí um pouco as notificações, para a gente poder, de fato, mergulhar aí nesse assunto que hoje a gente vai compartilhar com vocês, né? Então, essas 7 dicas para dormir melhor, entender como que a meditação pode ajudar o nosso sono. A gente sabe que essa é uma temática que literalmente tira o sono de muita gente e por isso que é importante também a gente colocar atenção, entender quais ferramentas podem estar muito acessíveis aí para a gente cuidar disso. E é interessante a gente entender que a gente não está sozinho nessa. É uma questão coletiva, né? Hoje é um grande problema essas questões do sono, né? Que a gente separou algumas notícias recentes aí dos últimos meses falando sobre isso, né? Onde mostra que mais de 70% dos brasileiros sofrem com alterações no sono. Um outro estudo que fala que os brasileiros, né, são os mais impactados no sono devido à ansiedade, depressão, e um terço dos brasileiros relatam ansiedade, problemas com sono e alimentação. Então é de fato um caso grave, assim, né? Uma coisa que a gente precisa olhar. E a boa notícia é que na Sarraj a gente vai ter muitas ferramentas para isso, muito acessíveis, muito fáceis assim da gente de fato usar no nosso dia a dia, e esse é o tema de hoje, né? Quando a gente lê uma dessas reportagens falando sobre essa dificuldade, né, tanto de pegar no sono quanto de mantê-lo ao longo da noite. Então tem ficado muito comum, tanto as pessoas que têm dificuldade em dormir, mas também aquelas que têm dificuldade de manter um sono tranquilo, né, ao longo da noite. Então é aquele sono atribulado, assim, ou que acorda muito, ou que acorda cansado, né? Um sono que não descansa. E a gente tem muitos, muitos, muitos relatos de pessoas que passaram a praticar sarraja, e esse é um dos principais sintomas assim que as pessoas sentem rapidamente uma melhora, que é muito gritante a mudança, é muito perceptível assim. Então, por isso que a gente também fala com muita convicção, assim, né, da eficácia que tem realmente a meditação na qualidade do nosso sono. E então, a primeira dica de todas, né, podemos já ir anotando aí, a primeira dica é a gente conhecer o nosso corpo sutil, né? A gente conhece bem aí a parte grosseira, né, os nossos órgãos, a gente tem exames aí mostrando como é que estão os nossos hormônios, taxas de várias coisas. Isso a gente aprendeu, né? A gente vai se tornando especialista aí dessa parte física, né, mais palpável assim do nosso corpo. Mas tem uma parte que é invisível, assim, né, que é sutil, mas que ela vai gerenciar o nosso corpo, o nosso estado, né, de espírito, assim, e a nossa saúde também. Então, hoje a gente vê, né, os próprios a própria medicina, né, reconhecendo já muito isso, que as doenças, né, a grande maioria delas, os distúrbios que a gente tem, nascem de um lugar sutil aí, né, de um lugar que a gente não vê. Quando chega a transbordar para o corpo, é porque a gente ignorou, né, uma série desses sinais e tudo mais. Então, aqui a gente vai aprender e cada semana, né, a gente fala aqui de um pedacinho desse corpo sutil, porque é um conhecimento que realmente tem o potencial
de transformar, né, a nossa relação conosco mesmos, mas com a nossa saúde também, né? Uma ferramenta de autoconhecimento e de saúde muito grande, o que a gente vai conhecer aqui, né, e tem conhecido aqui a cada semana. O nosso corpo sutil, que a gente vai hoje conversar sobre ele, esse conhecimento que foi organizado de uma forma muito didática, pegando fonte de várias culturas, vários conhecimentos e colocando isso de uma forma que seja acessível para todos, né? Foi um grande trabalho, né? Uma grande contribuição para a humanidade que Shri Mataji, essa senhora da foto, que é a fundadora da Sahaja Yoga, essa senhora indiana, ela que organizou isso de uma forma que tornasse esse conhecimento acessível para todos nós. Então, a gente conhecer esse nosso corpo sutil, entender cada parte dele, como que ele funciona, o que o desequilibra, o que o reequilibra, é a ferramenta mais poderosa assim que a gente vai ter de conseguir nós mesmos irmos nos entendendo e nos melhorando aí, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco desses aspectos que Shri Mataji organizou, né? Então, todo esse conhecimento, ela pegou aí as raízes, né, de várias fontes para tornar isso muito acessível, né? Por isso que ela foi tão reconhecida mundialmente pela grande contribuição que foi para a humanidade, né? Tornar mais democrático esse conteúdo. E aqui, então, hoje a gente vai falar, né? Esse corpo ele tem várias partes, então tem alguns centros de energia, né? Mas esses centros, que são esses pontinhos aí que a gente vê na imagem, eles são banhados aí por três canais, né? Como se fossem três rios mesmo que passam no nosso corpo, que é ligado, é um reflexo aí do nosso sistema nervoso, né? Então a gente tem o nosso canal esquerdo, o nosso canal direito e o canal central. Cada um desses, né? Cada um desses canais, ou essa imagem que a gente pode fazer na nossa mente de rios mesmo, eles carregam, eles transportam aí uma série de qualidades na gente. E quando a gente está com isso bem equilibrado, a gente vai conseguir perceber essas qualidades atuando. Então, por exemplo, o canal esquerdo é quem nos permite sentir as emoções. Quando a gente está com ele bom, né, o que nos faz também ter sensibilidade, conseguir admirar, né, as coisas, conseguir comunicar, né, o amor que a gente sente, a gente consegue sentir esse amor pelas pessoas verdadeiramente. Isso tudo são características aí que são carregadas por esse rio do nosso lado esquerdo. Do lado direito já é o nosso canal da ação. Então ele vai carregar aí, né, uma série de qualidades nossas ligadas a isso, a essa presença ativa, né? Então não é só ter a força de vontade, o desejo que nasce do lado esquerdo, mas a gente tem também a nossa ação, a gente consegue concretizar as coisas, a gente consegue ter disciplina, a gente consegue agir, né? Não só colocar no papel, mas tirar nossas ideias do papel, nos organizarmos, né? Ter esse dinamismo saudável para o dia a dia. Só que quando esses rios estão desequilibrados, né, ou estão sobrecarregados, quando a gente está muito canal esquerdo, aí a gente não vai sentir só, a gente não vai conseguir sentir esse lado bom dele, né? Mas vai conseguir sentir os desequilíbrios dele, que é quando a gente vai muito para um lado esquerdo e a gente vai se sentir tristes, com questões emocionais, né? Com muita dificuldade de lidar com as nossas emoções, casos de depressão, de desânimo, quando a gente não tem mais força, né? Para fazer as coisas que precisam ser feitas. Isso tudo é um canal esquerdo que está sobrecarregado, assim. A gente exagerou para ele, né? Quando a gente vai para o outro lado, direito, se a gente exagerar também, né, sobrecarregar esse lado nosso, esse fazer já se torna uma coisa muito não saudável, assim, né? A gente já fica muito preocupado, muito estressado, faz as coisas sem conseguir aproveitar, né? A gente não regozija, ou seja, não aproveita, não tem alegria em fazer o que a gente está
fazendo ali naquele momento. Isso tudo vai então enchendo aí o nosso lado direito. A gente fica muito ligado no futuro. E o que a gente quer é que a gente não vá para esses extremos, que a gente pegue o lado bom de um, pegue o lado bom de outro, mas se mantenha no centro, assim, com essa presença. É isso que a meditação vai fazer. E por isso que é tão importante a gente ir conhecendo esse corpo para nos entendermos. Falar assim, poxa, hoje eu estou muito acelerada, hoje eu estou muito preocupada, eu estou pensando demais no futuro, não estou conseguindo nem aproveitar isso que eu estou fazendo agora, porque minha cabeça está lá em outro lugar. Então, isso é um canal direito muito forte, assim. Será que tem alguma coisa que eu possa fazer diante desse conhecimento? E tem, né? É isso que a gente vai conseguir falar hoje. Então, é interessante a gente saber que a gente tem, então, esses três canais e que, em certos momentos, tem situações que vão fazer um nos puxar muito de um lado, nos puxar muito dos outros e literalmente nos tirar do centro, né? Quebrar esse equilíbrio assim que a gente tem capacidade de ter. E aí viemos então para a nossa segunda dica, que é equilibrar o nosso canal direito. Isso é super importante, assim, né? Então, por que que a gente está falando aqui especificamente hoje sobre o canal direito? Porque como a gente viu ali em uma das notícias, né? Boa parte hoje do que afeta a qualidade do nosso sono é a gente é, não conseguir acalmar. Então, essa agitação, o estresse, os problemas que a gente está vivendo ao longo do dia, a gente chega no fim do dia e carrega todos eles para a cama. E daí que vem essa dificuldade mesmo de dormir. O corpo ele precisa estar num certo nível de relaxamento, né? E se as preocupações estão demais, que é uma dessas questões do lado direito, né, que é ligado ao nosso futuro, se a gente está pensando muito ainda nas coisas que ainda vão acontecer e tudo mais, isso tudo vai se tornando, então, dificuldades ali para a gente conseguir dormir. E essa agitação vai acontecendo também ao longo da noite. Por isso que é tão importante a gente cuidar, saber identificar, como eu falei da primeira vez, assim, o que é esse lado direito, esse canal direito na gente, mas e aí, a partir do momento que eu vejo que ele tem sido um problema, essa agitação, essa preocupação está sendo demais, como que eu posso, então, equilibrá-lo, né? A gente vai entender que tem várias coisas que acontecem para poder desequilibrá-lo. Então, quando a gente é muito agressivo com as pessoas, está sentindo muita raiva, muito ódio, um excesso de pensamentos. Então, a nossa mente, assim, ela está muito agitada, né? Essa conversa interna está a todo vapor, assim. A falta de paciência, tudo isso são questões que acontecem e que vão desequilibrando. É como se a gente fosse guardando, né, acumulando ali no nosso lado direito, e uma hora ele de fato vai e transborda, assim, né? Então são tudo isso, essas razões aqui, é o que vai mostrar que o nosso lado direito está precisando de cuidado, né? Então, quando a gente tem esse planejamento excessivo, para o futuro, né? Tentando controlar muitas coisas que ainda nem aconteceram. Quando a gente tem essa atitude de tentar dominar o outro, né? O estresse que a gente já conversou, que hoje é muito fácil a gente identificar, né? O quanto que quando a gente está estressado, esse estresse ele vai afetar diretamente assim o nosso sono. É, então essa arrogância, nossa, tem muito um, esse excesso mesmo de calor, assim, né? De uma energia que ela é o que nos dá essa capacidade, assim, né? De planejar, de ter um dinamismo, de fazer as coisas, né? O canal da nossa atividade mesmo. Mas quando isso é excessivo, leva para esses pontos aí que a gente acabou de comentar. Então, se a gente está se vendo, né, em muitas situações onde a gente está ficando muito preocupado, muito estressado e tudo mais, a gente precisa, então, saber como a gente pode diminuir ele. E aí a gente vai, para poder conseguir equilibrar esse canal,
é muito importante que ele, como a gente viu naquela figura anteriormente, ele é um lado mais solar, é um canal mais quente nosso, e o canal esquerdo é um canal mais frio, né? Um vem exatamente para tentar balancear o outro. E aí, quando a gente está com esse canal com excesso de calor, quando essa preocupação, essa atividade mental, esse estresse está demais, a gente precisa, então, conseguir tirar esse excesso, trazer isso para um ponto mais equilibrado. E a meditação é o caminho para a gente conseguir fazer isso, porque aí a gente vai conseguir, então, silenciar um pouco desse turbilhão que está na nossa mente e isso vai já esfriando assim. Tem várias coisas que a gente pode fazer pensando nisso. A gente vai aprender várias dessas técnicas hoje, mas sempre quando a gente estiver meditando, a gente pode colocar essa nossa atenção. Então, antes de meditar, né, quando a gente está se preparando ali para meditação, a gente tem também umas intenções que a gente coloca. E a gente pode pedir, então, para que essa nossa agressividade, a gente pode botar atenção, né? Nessa nossa agressividade, na nossa raiva, na nossa falta de paciência, nas questões que estão gerando estresse, preocupação com a gente. Isso como uma forma da gente enxergar aquilo e começar a diminuir, assim, né? Então, a meditação ela vai nos fazer também reduzir esse excesso que existe. E aí a gente vai sentir que tem uma cabeça fria para tomar decisões, a gente vai conseguir agir, né, ter essa ação aí com mais equilíbrio na nossa rotina. A gente faz tudo, mas não fica planejando demais também. Você vai dando conta das coisas conforme elas vão te chamando assim, né? Você não se às vezes até deixa de agir agora de tanto que está preocupado. Não, você vai dando conta de cada coisa ali no momento delas, né? Vai também tendo uma aceitação da vida como ela é, porque boa parte desse estresse é esse nosso desejo, né, de controle, de controlar as coisas e tudo mais. E a gente vai conseguir, então, ter um sono muito mais tranquilo, reparador e sem interrupções, porque a gente vai ter acalmado a mente antes de levá-la aí para a cama. Então, né, a gente não leva essas preocupações todas com a gente para o travesseiro. E então, formas aí que vão nos ajudar é a gente respirar conscientemente. Essa é a nossa terceira dica, a gente trazer isso como um exercício mesmo para a nossa rotina. A gente tem, né, muita gente sabe dessa expressão, os pranayamas, que nada mais é do que o nome dado em sânscrito para essas respirações conscientes e controladas que podem ser feitas em todos os momentos do dia. Isso a gente não precisa, né? Estar de férias, sair do escritório, largar família para conseguir respirar. Então, esse é um exercício assim que a gente vai fazer conscientemente. Isso já ajuda com que esses nossos excessos comecem a se acalmar. Então, ao invés de a gente ficar criando ainda mais situações, né, jogando mais gasolina nesse incêndio, a respiração é o contrário, é uma forma da gente jogar uma água nesse incêndio e a gente volta, a gente lembra disso, a gente lembra que a gente está com essa intenção de diminuir o nosso estresse, de diminuir as nossas preocupações. Então, a respiração ela vai ter um papel super importante na meditação. Esses exercícios respiratórios, eles têm capacidade de diminuir o nosso consumo de oxigênio, acalmar os nossos batimentos cardíacos, diminuir a pressão sanguínea. Então, todo o nosso corpo ele vai se beneficiar. Então, pontos importantes aí para essa respiração. A gente respirar sempre pelo nariz, né? Foi feito aí, né? Focado na respiração. Então, puxar o ar devagar pelo nariz, segurar um pouco o ar, soltar o ar devagar pelo nariz. Quando o pulmão estiver bem vazio, a gente segura o pulmão vazio. A gente pode fazer juntos um momento. Puxa o ar, contando até 5, segura
contando até 3. Expira em 8 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E segura o ar, então, dele vazio, contando até 2. Vamos lá de novo? Inspira contando até 5. Segura o ar e conta até 3. Expira em 8 tempos e segura o ar, contando até 2. A gente pode repetir, né, esse exercício. Sempre quando vier assim na nossa atenção, a gente parar, às vezes antes de almoçar, ou vai no banheiro uma hora que o negócio está pegando muito, e experimenta, vê como o seu corpo fica imediatamente, assim a gente já sente esses benefícios. E a quarta dica, que vai ser a base, né, a essência da meditação, eu diria que esse é o nosso ponto, assim, nosso grande objetivo é silenciar a mente. A gente começa a observar os nossos pensamentos, as falas que estão aqui na nossa cabeça, mesmo quando a gente está em silêncio, ou mesmo quando a gente está ouvindo alguém. Aqui dentro a gente não para de falar nem um minuto, e é a meditação que vai nos ajudar nisso. Quando a gente passa a observar os nossos pensamentos, a gente vê que eles não são uma coisa contínua, sem fim, que não para em nenhum momento. Eles são, na verdade, pensamentos individuais ali, né? Então vem o pensamento, nossa, eu tenho que sair amanhã cedo. Isso me faz lembrar que falta colocar gasolina no carro. E quando eu penso nisso, eu lembro que o preço da gasolina baixou. E aí vai, uma coisa vai puxando a outra. Mas são pensamentos. Então eu penso numa coisa, essa coisa termina e aí começa uma outra. Como se fosse uma fila. Tem um pensamento que vem primeiro, depois outro, depois outro. O que acontece é que eles estão assim, correndo, um atrás do outro, essa fila tá cheia e muito rápida. Mas se a gente vai começar a observar, e é isso que a gente vai tentar sempre fazer quando a gente está meditando, que é encontrar esse espaço que existe entre um pensamento terminar e o outro começar. É nesse breve silêncio que a meditação acontece. Que esse nosso corpo sutil, que a gente mostrou no início, consegue entrar em equilíbrio. Então, esse conhecimento vai nos ajudar a entender que é esse momento que, na verdade, quando a gente esvazia, é que o nosso equilíbrio acontece. A quinta dica aqui, então, é a gente praticar todos os dias. A gente vai sentir benefício se fizer respiração uma semana, a gente vai. Só que o grande objetivo nosso aqui com a Sahaja Yoga é trazer isso como um hábito de vida, porque a gente vê isso acontecendo acumulativamente. Então, todos os dias vamos tentar praticar 5 minutos assim que você acordar, fazer esse exercício de respiração e de buscar esse silêncio da mente. E são breves segundos. Às vezes a gente pensa, eu vou ficar sem pensar? Não, mas eu vou achar esses milissegundos ali de silêncio várias vezes. E vai ficando cada vez mais fácil encontrar isso. E a gente vai fazer 5 minutos antes de deitar. É muito importante que a gente acalme, que a gente desacelere, que a gente largue, né, o celular, a falação, as preocupações e não leve, como eu comentei, isso tudo para a cama. E isso vai fazer uma grande diferença no nosso sono, na facilidade que a gente vai ter para pegar no sono também. E a gente vai então aí tentar trazer esse estado de presença desses 5 minutos ao longo do dia. Então a gente vai lembrar desse silêncio, lembrar de tentar parar, né, desacelerar os pensamentos, enquanto a gente está também fazendo as nossas atividades, enquanto a gente está tá tendo algum problema, quando a gente está conversando com alguém. A gente vai estar sempre com isso, então, na atenção. E a gente vai, então, tanto lembrar desse silêncio, né, de tentar desacelerar, não ficar conversando tanto mentalmente, e também a gente vai conseguir fazer essa parte dos exercícios respiratórios, né? Lembrar disso. Então, a meditação ela vai ficar concentrada no início da manhã, no início e no fim do dia, mas é uma coisa que pode nos acompanhar. E o ideal é que esse estado, né, vai ficando cada vez espontaneamente, naturalmente mais presente.
E por último, que é a nossa grande dica de ouro aqui, é nesses 5 minutinhos à noite, a gente fazer esse exercício de respirar e buscar o silêncio mental com um banho de pés, colocando os pés numa bacia com a água que cubra a água cubra até o nosso tornozelo, um punhado de sal, tanto faz grosso ou fino, e a gente faz esse exercício então de silenciar a mente de 5 a 15 minutos. Nesse caso, né, que a gente está falando aqui de muito estresse, de muita agitação, pode ser a temperatura em água ambiente mesmo. Essa é uma experiência que a gente convida muito, assim, esperamos muito que vocês façam. Quem tem dificuldade em dormir, faz isso. Não é bom passar de 15 minutos, então fica aí de 5 até 15 minutos fazendo esse exercício, né, fazer a respiração primeiro e depois ir buscando esse silêncio, né, é uma atividade mesmo. Meditar não é só relaxar, a gente vai estar com essa intenção de buscar esse silêncio dentro da gente. E façam isso aí por uma semana e voltem para nos contar o que foi. É impressionante. A água e o sal, eles têm esse poder de conduzir, né, mesmo as energias. E todos esses excessos que a gente vai acumulando no nosso corpo sutil são dissolvidos e tirados do nosso corpo. Quando a gente vai fazendo isso uma prática constante, né, e vai vendo isso ao longo dos dias, das semanas e dos meses, a gente vê uma diferença gritante, assim, no nosso sono, na nossa disposição ao longo do dia. Então, foi uma forte recomendação que Shri Mataji deixou para todos nós, foi fazer essa uma prática diária. Então já deixa a sua bacia ali com o sal de uma forma fácil, acessível e experimenta fazer isso uma semana e observa o seu sono. E aí você tira as conclusões por você mesmo. Então foi isso, gente. Essas foram as dicas, o que a gente tinha aqui para compartilhar com vocês. É, dicas para a gente poder dormir melhor, né? Como que então hoje a gente não precisava ter números tão alarmantes de pessoas sofrendo com sono se a gente fizesse buscasse assim essas dicas, né, que são práticas, estão ao nosso alcance e são super comprovadas, né? São muitas pessoas que praticam a meditação da Sarraja e que podem falar isso. Eu mesma sou uma delas que tinha muito problema aí em dormir, né, bem, e desde que eu comecei a meditar mudou completamente isso. Então é isso. A gente sempre, né, faz uma grande menção e agradece muito a Shri Mataji, que ela que foi a nossa guru, né, a nossa professora, né, a grande professora, que nos ensinou aí como que a gente podia entrar em contato com nós mesmos e transformar a nossa vida. A gente sabe o quanto que dormir mal afeta, né, toda a nossa disposição, as nossas condições assim das nossas relações no trabalho, na família, a nossa saúde, né? Então ela deixou aí também formas muito práticas da gente poder se equilibrar, né? Ter um sono melhor, ter uma vida melhor. Então eu queria agora convidar vocês para a gente poder fazer um exercício, como eu falei, o mais importante agora, né? A parte prática. A gente vai fazer uma meditação que é a primeira assim da Sahaja Yoga. Quem já fez, a gente pode repetir quantas vezes quiser, né? Sempre faz super bem a gente refazer esse exercício, que é a gente entrar em contato então com o nosso corpo sutil. A gente vai agora tirar, né, a nossa atenção das coisas externas e levar essa atenção então para dentro de nós. A gente pode fechar os nossos olhos, que eles, né, recebem tantas informações todos os dias. E agora a gente pode respirar, conforme a gente aprendeu, respirar profundamente pelas narinas, segurar o ar, soltar o ar lentamente e segurar o ar fora dos pulmões. A gente pode fazer isso algumas vezes.
Isso. Então agora a gente vai deixar as 2 mãos no colo, é importante que as nossas mãos estejam livres, e a gente coloca as mãos de forma relaxada, com a palma aberta, no colo, voltada para cima. A gente vai, deixar a mão esquerda aberta, né, aí no colo, e a mão direita a gente vai colocar sobre o nosso coração, no lado esquerdo do nosso peito. A gente, a partir de agora, vai tentar desacelerar os nossos pensamentos, tentar não conversar com eles e levar a atenção para o que a gente está fazendo aqui agora. Então, a gente pode pegar a nossa mão direita, colocando, levar toda a nossa atenção para onde ela está tocando agora, no lado esquerdo do nosso peito, em cima do nosso coração. E aqui a gente pode afirmar e ter uma conversa com energia divina que percorre esse nosso corpo sutil e é a verdadeira responsável por gerar esse equilíbrio em nós. Essa energia que cuida, que os indianos chamam carinhosamente de mãe, e a gente pode pedir, afirmar para ela: Mãe, eu não sou esse corpo, eu não sou os meus problemas, eu não sou o estresse que habita em mim. Eu sou verdadeiramente o que dá vida a esse corpo. Esse amor que eu consigo, eu sou esse amor que eu consigo sentir. Eu sou o puro espírito. Eu sou o puro espírito. Eu sou o que dá vida a esse corpo. Agora, essa mão a gente vai colocar no ombro esquerdo, na curva para o pescoço. A gente pode até massagear esse ponto onde a gente carrega muitas tensões. Aqui a gente pode pousar a mão e afirmar: eu não tenho culpa de nada. Eu não tenho culpa. Eu não sou culpado por nada. Eu me liberto de todas as minhas culpas. Eu não tenho culpa de nada. Eu não sou culpado por nada. Agora, essa mão vai para o centro da nossa testa. A gente pode esticar bem, sentir o centro da palma da nossa mão no centro da nossa testa. E a gente vai, então, aqui afirmar e se conectar com essas palavras. Eu perdoo. A gente não precisa pensar em ninguém, nenhuma situação específica, só sentir essa boa sensação que vem quando a gente consegue perdoar verdadeiramente. Dizer eu perdoo a tudo e a todos, inclusive a mim mesmo. Eu perdoo a tudo e a todos, inclusive a mim mesmo. E agora, essa mão que estava na testa, a mão direita, ela vai para o topo da nossa cabeça, no ponto mais alto da nossa cabeça. A gente pode colocar os dedos esticados e massagear onde era a nossa fontanela, né? A nossa muleira quando bebês, essa área mais alta da nossa cabeça, e a gente vai aqui dizer e pedir do fundo do nosso coração: Mãe, por favor, me torne uma pessoa realizada. Me faça ter verdadeira noção de quem eu realmente sou. Que eu possa me tornar uma pessoa completamente integrada. Mãe, por favor, me dê a realização do si. Estabilize a realização do si em mim. Mãe, por favor, me dê
a realização do si. A gente pode colocar as duas mãos de volta no colo, voltadas a palma para cima. Isso. E a gente vai agora tentando manter esse estado de não conversar com os nossos pensamentos. E a gente pode abrir os olhos. A gente vai agora assistir um breve trecho de uma palestra que Shri Mataji deu. Ela deixou vários vídeos gravados para que a gente pudesse, né, absorver exatamente da forma como ela organizou esse conteúdo. E a gente separou hoje um trecho onde ela nos explica sobre o canal direito, que é esse canal que a gente conversou, né, da nossa ação, o que armazena aí esse excesso de estresse, né, de preocupações que dificultam tanto o nosso dormir. Então vamos assistir. Now the second side, on the right hand side, is the power by which we act. First we desire and then we act. Now this power, right side power, is expressed within us as right sympathetic nervous system. Science has come from the same. Science is in the gross, these are all subtle things that are within us. Now this right side power, which exists within us, gives us the power for our mental and physical capacity to act. Now, this action takes place when we desire something, we want to implement that desire, then we go into action. One has to understand what sort of a power is this. This power is called as Prana Shakti in Sanskrit, Prana. And the another one, the left one, as Mana Shakti, is the power of the emotions, or can say of the mind. But you see, English language is not so clear cut about it. So I would say Mana Shakti and Prana Shakti. These are the two powers that exist within us. And we start using them as left and right, we can say, like a brake and an accelerator, and then we become the master of driving. But while becoming that, we make mistakes. The human mind has a speciality to go to extremes. Supposing I tell somebody, now you have to meditate. They'll meditate for 5 hours. There is no need to meditate for 5 hours or anything. But if you tell them that you have to stand on your head, they'll do it for 10 hours. So there is no need to go to extremes. We have to be just in the center, be kind to our body, be kind to ourselves. There's nothing to be frantic about. There's nothing to be so much exasperated about it. It's just very simple thing that has to happen. For example, think of a seed which is sown in a very loud music, or say a place where everybody is rushing, shouting, screaming. What will happen? That seed will never sprout. If it is in a peaceful place, is a properly placed one, or not in a tilted pot, then it will definitely develop into a beautiful tree or a beautiful shrub, whatever it has to develop into. In the same way, if we are too much on the extremes, we go to the left and to the right. Now, this action within us acts for our mental and physical capacities on the right hand side. Like we think of the future. Now we're planning, we start. It's planning. Now we must do this tomorrow or day after tomorrow. We have to do it, and we start sitting. Now I'll go there and I'll find this, and then I'll take a ticket, and then I'll go there. I mean, our mind is working for the future. So much so we become absolutely futuristic. To such an extent, sometimes I've met people who are futuristic, they even forget their own names. Can you believe it? I mean, they don't even remember their father's name, that's all right, but even their own names they forget. I mean, they're like mad because they don't remember their own names and they don't know where are they, what are they doing. I have met people of that kind who are really sick people because they have become so futuristic now that they do not know anything about their past. Now, this futuristic behavior starts in a society where people always think of the future. What will I do? What am I to do tomorrow? What am I to achieve tomorrow? And all these things, when they start doing,
their attention goes to the right extent. Now, in this place, we are very dangerously placed. Very dangerously placed when we start looking for the future. And the future seeing is a imaginary stuff. Is absolutely imaginary. Because what you think of the future doesn't exist. What exists is the present. You have to be in the present, not in the future. But people will say you have to be in the present. But how? We cannot. Either we are in the past or in the future. Because when the thought wave rises, it comes up and goes down. Another thought wave rises, goes up and comes down. Now, this thought wave which comes up, we go with it, but we don't see it's going down. Another thought wave that rises, we see that, but we don't see where it goes out. And so we are jumping on the cusp of these thoughts, and we do not know. Perhaps we are in the past, or perhaps in the future. But in the center of these two thoughts, there is the present. And we don't know how to take our attention there, which is a very difficult thing. And just to say that you should be in the center is not possible. All these things, you should do this, you should do that, is not going to work unless and until there is light. For example, there is no light in this room, and you say walk straight. You cannot walk because you can't see where is the passage, how to walk. Even if you order to whatever you please, you cannot just walk straight without touching any of these chairs because there is no light. You can't see. So one has to understand that in the futuristic life when we live, when we plan too much for the future, actually what we are doing, we are living in an imaginary world. Bom, agora a gente pode então fechar os nossos olhos novamente. E agora a gente vai fazer um exercício de aprofundar essa nossa meditação. A gente vai então agora, de fato, realmente praticar isso que a gente acabou de conversar, de buscar esse silêncio que Shri Mataji fala, né? Esse espaço entre as ondas assim dos nossos pensamentos, com essa intenção mesmo de que esse excesso de preocupação, de excesso de futuro, seja dissipado em nós, esse excesso de calor da nossa cabeça seja dissipado. Então a gente pode fechar os olhos, que isso ajuda, né, a gente entrar aí em meditação. E agora a gente vai focar na nossa respiração. Vamos prestar atenção em como a nossa respiração está.
pode manter nossa atenção no topo da cabeça e as mãos continuam voltadas para cima. Está uma posição aí confortável, bem apoiados na coluna, nos pés. Continuamos com atenção na respiração. Ver se ela não está curta, ofegante. Essa energia divina do nosso passo por todo o nosso corpo, ela consiga ver cada estresse que alimentar, cada preocupação, não precisa mais carregar conosco. Vamos pensar. Pode falar. Agora,
Bom, agora a gente pode abrir os nossos olhos lentamente e observar como a gente se sente. A gente pode observar nossas mãos, se tem algum tipo de sensação, a gente adoraria saber. Aí pelo chat também, como foi, como você está se sentindo. Foi uma alegria enorme a gente passar esse tempinho juntos. Fica então nosso convite, né, para quem quiser estender aí esse tempo também de prática, tá, fique à vontade. E a gente gostaria de realmente que essas dicas, né, possam se tornar aí um conhecimento, mas uma prática para vocês diariamente. A gente vai estar aqui todos os domingos e tem várias outras formas, né, da gente continuar aí nessa jornada do conhecimento Sahaja. Então, deixamos aqui do lado o site, que é o sarrajayoga.org.br, para vocês poderem entrar, lá tem as informações dos cursos gratuitos, mais informações sobre o nosso corpo sutil, sobre o canal direito e várias formas, então, de vocês terem um sono muito melhor. A gente espera que a Sarraja seja um grande companheiro de você, uma grande companheira de vocês nessa jornada aí da gente ter um sono mais reparador e uma vida mais feliz. Agradeço muito o tempo, a atenção de vocês. Até mais. Namastê.